Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvo a Deus por esta rica oportunidade que Ele me concede de estar aqui mais uma vez com os irmãos, participando deste trabalho tão abençoado como estamos vendo e sentindo já a presença de Deus neste lugar. Senti-me honrado, muito honrado pela escala do nosso amado pastor presidente, de estar aqui com os irmãos participando deste trabalho. Confesso que quando fui comunicado fiquei muito nervoso, preocupado, porque a gente é acostumado somente a dar uma palavra no culto de doutrina, culto de Santa Ceia, e quando se trata de um congresso de jovens ou mulheres, a igreja já espera aquele pregador que açoita para lá e joga para cima e tal. E hoje os irmãos vão me perdoar, a gente vai só ficar balançando a rede, eu prego devagarinho e ser prudente no horário, que é a hora toda, início, tem programação e a hora passa um pouco. E sou portador das saudações do nosso amado pastor presidente. Ele saúda o nosso amado pastor Joabe e toda a igreja. Amém. Juntamente com o Salmo 133. Alegre por estar vendo a nossa mãe, irmã Judite, e ela ficou mesmo na minha frente para me deixar mais nervoso. Mas Jesus é bom e Deus é fiel. Meus queridos e amados irmãos, sem mais delonga, eu quero aqui deixar um texto sagrado no tema onde foi escolhido pelo nosso pastor e a igreja do Senhor, no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 20, o versículo 16, eu quero deixar este versículo. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouvi, ouvi, peço-vos que digais a Joabe: chega-te cá, para que eu te fale. Amém. Um texto que já foi bem explanado aqui no jogral, que foi citado aqui, também já ventilado aqui pela nossa amada irmã Judite, que falou com uma boa precisão, que alegrou os nossos corações. E vemos aqui, não vou entrar em detalhes deste texto, mas vemos aqui nesta mulher que já foi falado aqui sem nome, ou seja, a Bíblia não menciona o nome dela. Mas vemos aqui a atitude louvável daquela mulher que livrou aquela cidade de uma destruição. Quando Joabe e seus homens, seus soldados, foram em busca e captura de Seba, aquele homem que causou um prejuízo a Davi, se rebelando contra Davi, tirando o povo que seguia Davi, quando ele toca a buzina, reúne o povo e diz que não tem compromisso com Davi, com o filho de Jessé, de forma que manda o povo deixar de seguir Davi, cada um para o seu local, ou mesmo lhe seguir. E essa atitude de Seba, Davi considerou como uma atitude pior do que a atitude do seu filho Absalão. E Davi ordena homens para que fosse a captura de Seba, antes que ele encontrasse uma cidade fortificada e escondesse lá, e gerando assim dificuldade para a captura. Amasa, um dos homens que Davi contou com ele para ir em busca de Seba, ele não chegou no tempo aprazível, o tempo que foi estabelecido por Davi, para que ele se apresentasse com os soldados de Judá, se apresentasse para seguir as orientações de Davi. Ele retardou um pouco, atrasou e não foi a tempo, e Davi levanta logo outro homem, Abisai, para ir em busca de Seba. Eu estava pensando, será que Amasa, a Bíblia não diz, é um pensamento meu,
era um que estava caladinho ali, mas comungando também com aquela atitude de Seba, como que eu vou dar um atraso aqui, eu vou me amarrar aqui para dar tempo para ele se esconder, para dar tempo para ele ficar numa situação que dificulte a captura dele, porque tem aqueles que se rebelam e tem aqueles que ficam caladinhos, somando também com aquele que se rebela. Mas só que morreu Seba e morreu Amasa, porque quem se levanta, quem se levanta contra, não é verdade? Aquele que Deus se levantou sempre tem prejuízo, se levanta para cair. Resumindo, aquela mulher que estava dentro daquela cidade, quando viu que Joabe era um homem valente, um homem frio, matava assim sem muita burocracia. E quando os seus homens, seus soldados estavam tentando botar o muro abaixo, a mulher gritou lá de dentro: ouvi, ouvi. Eu acredito que enquanto os homens estavam se escondendo, temendo, a mulher sábia, de coragem, valente, eu não posso ficar assim, eu não posso deixar a cidade ser destruída por esses homens. E ela grita, e ela pede para trazer Joabe até a sua presença. E ali ela conversa com Joabe, revela o costume da cidade. Fala com Joabe para que, em minhas palavras, que não fizesse daquela forma, que não destruísse um povo, que ela era uma mulher fiel, uma mulher pacífica, a mulher sábia. Ela se declarou diante do homem do que ela era e do que a cidade era também, ali em Jerusalém. E ele disse: não, eu não quero destruir a cidade, eu só quero um homem que se escondeu aqui. Ele causou um mal ao rei, se rebelou, espalhou o povo e veio se esconder aqui. Eu não quero destruir a cidade, eu quero esse homem. Ela juntou o povo, capturou Seba, cortou a cabeça, jogou por cima do muro e resolvida a situação. Que mulher sábia! Onde tem mulher sábia, tudo ocorre bem para a glória do nome do Senhor Jesus. Quem pode dizer amém? Mas, meus queridos irmãos, observando este texto, eu pude ver que esta mulher, que a Bíblia não menciona o nome dela, eu vejo 3 virtudes nesta mulher. Primeira, que era uma mulher sábia, que já foi frisado aqui, uma mulher sábia. E entendemos que a mulher sábia, a Bíblia diz que edifica a casa. E quando fala de edificação, eu não estou falando de uma edificação de tijolo, areia e cimento, não. É uma edificação de valores morais e espirituais. E entendemos que a mulher sábia, ela tem ensinamentos para seus filhos, porque se trata de edificar um lar. E quando se edifica um lar, tem que haver ensinamentos. Abra a sua Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 1, e o versículo de número 8. Nos diz a preciosa palavra do Senhor a seguinte expressão, Provérbios 1 e 8. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: filho meu, ouve a instrução de quem? De teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe. A mulher sábia, ela tem doutrina para seus filhos, para aplicar dentro do seu lar. E é justamente assim que a mulher sábia consegue edificar a sua casa. Tem a doutrina do pai, o ensinamento do pai, mas também tem a doutrina da mãe, o ensinamento da mãe.
E eu entendo que a mulher cristã que tem sabedoria, tem doutrina para seus filhos, para ter um lar bem edificado. Eu coloquei aqui uma observação, uma anotação aqui, falando de Eunice, uma mulher sábia que ensinou seu filho Timóteo. E se os irmãos abrirem as suas Bíblias, lá na segunda carta, ou na primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, eu não quero falar rápido por conta do horário, por isto eu vou resumir bastante aqui. Mas na primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4 e o versículo de número 22, nos diz a preciosa palavra do Senhor Jesus. Se algum irmão achou, alguma irmã, pode ler para mim. Primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, eu estava na segunda e na primeira, nos diz assim a palavra do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor Jesus, capítulo 1, aliás, irmão, capítulo 1, fiz a anotação aqui, eu acredito que capítulo 1, versículo 3, segunda carta, irmão, desculpe, segunda carta, capítulo 1, 3 e 2, diz assim a palavra do Senhor Jesus. Quem achou, leia para mim, por favor. Sim. Versículo 5. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Amém. Segunda carta de Paulo a Timóteo. O irmão está me ajudando aqui. Isto, muito obrigado. A qual habitou primeiro na tua avó Loide. Em quem? Na tua avó Loide. Sim, e agora? E em tua mãe Eunice. Sim. E estou certo que também habita em ti. Habita em ti. Obrigado. Os irmãos estão vendo aí, glórias ao nome do Senhor Jesus, a avó tinha um princípio, um equilíbrio, ensinou a sua filha, e agora Eunice ensinou a quem? A quem? A Timóteo. Tinha ensinamento para os seus filhos. A mulher cristã que tem sabedoria, trabalha em conjunto com o esposo na edificação do lar. O esposo, o líder do lar, o cabeça do lar, tem o seu ensino para os filhos, mas também a mãe, a esposa também tem ensinamento para os seus filhos, quando é uma mulher sábia, uma mulher cristã que tem sabedoria. Quem pode dizer amém? Ela tem ensinamento para os filhos. Ela trabalha em conjunto com o esposo. É aquela que vê o esposo dando ensinamento, instruindo o filho, mas na ausência, quando o filho vem querer churumigar, se fazer queixa, ela segura a pancada. É assim como seu pai disse. Porque quando a mulher não é saiba, ela não tem sabedoria, ela fica desconstruindo o que o marido constrói.
Quando a mulher não tem entendimento, ela vai na contramão dos ensinamentos do marido. Mas a mulher sábia, ela tem ensinamento para o seu filho, tem doutrinas para o seu filho, tem mandamentos para o seu filho, e ali vai edificando o seu lar, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Quem pode dizer amém? Glórias ao nome do Senhor Jesus. A mulher cristã que tem sabedoria fala pouco. Diga assim: a mulher cristã que tem sabedoria fala pouco. E quando fala, fala com sabedoria. Amém? Vamos ver o que é que diz Tiago. Eu só vou citar aqui Tiago capítulo 1, versículo 19. Ele fala que nós devemos ouvir mais e falar menos. A Bíblia diz lá em Eclesiastes, no capítulo 3 e o versículo 7, que tem tempo de falar e tempo de estar calado. E a mulher prudente, a mulher sábia, ela fala pouco. É aquela mulher que não fala muito. É aquela mulher que ouve mais. É aquela mulher, tem gente até que se incomoda e diz assim: essa mulher é calada demais, não fala nada. Ela responde: estou pela Bíblia. Às vezes acontecem algumas situações desconfortáveis porque alguém falou, aí alguém diz assim: se você tivesse calada, estava livre disso. Os irmãos, já se acostume porque eu falo assim, devagarinho mesmo, como que no culto de ensinamento, de doutrina. Daqui de amanhã por diante a chaleira vai ferver aqui, mas por enquanto fique recebendo essa palavra mansinha, mas que vai servir para a sua vida espiritual. Glórias ao nome do Senhor. Quando a mulher fala, a mulher sábia fala, ela fala com sabedoria. Abra a sua Bíblia, glórias ao nome do Senhor, lá em Provérbios, no capítulo de número 31, glórias ao nome do Senhor, capítulo 31 de Provérbios, nos diz a preciosa palavra do Senhor Jesus, falando sobre aquela mulher virtuosa. A Bíblia, o sábio Salomão, ele fala sobre a mulher virtuosa, e diz aqui a palavra do Senhor no capítulo 31 de Provérbios e o versículo 26, diz assim a palavra do Senhor: abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua. Como é bom uma mulher sábia, prudente, que quando abre a boca, abre com precisão, com sabedoria. Às vezes é calada, ouve muito, mas quando abre a boca, ela abre a boca e só fala palavras que edificam, palavras equilibradas, palavras que levanta, palavra que dá estímulo, palavra que edifica, palavra que muda a história. Glórias ao nome do Senhor, porque quando ela fala de forma virtuosa. Glórias ao precioso nome do Senhor Jesus. Porque, meus queridos irmãos, tem mulheres por aí que falam muito. Tem mulheres por aí que não tem sabedoria, que não é prudente e fala muito. Por onde ela passa é conhecida como uma mulher, me permita o termo, fofoqueira. Ela fala muito. Se ela está na frente de casa, todo mundo sabe o que ela está falando. Ela está na igreja, é falando de um, falando de outro. E tem outras que não têm a prudência, fala do esposo, fala do filho, sai expondo o esposo, sai expondo a família. Não é mulher sábia não, mas a mulher sábia, ela fica calada, orando pelo esposo, orando pela família, orando pela igreja, orando pelo pastor, porque ela é equilibrada, é sábia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Quando a irmã veio
companheiro, uma irmã que fala muito, ou saia de perto ou diga para ela: cala a boca, rapaz, estás falando muito, ora pelo teu esposo, porque tem mulheres, o tempo não permite mais, ela expõe o esposo, aquela pessoa que está ao seu lado, sua família, aquele que está dando a sua proteção, cuidando dela, e os defeitos que ele tem, ela sai expondo, falando para todo mundo. E quando está no culto para casais, que o pastor está dando ensinamento e diz: Deus vai pegar o teu esposo, ela, amém, se alegra assim, é para dizer: tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia, meu Deus. É como que diz, quando Deus vai matar, aí vibra. A mulher sábia não vibra não, ela diz: tem misericórdia, Jesus, faz uma obra na vida dele, muda a vida dele, transforma a vida dele. Se não é crente, salva a vida, a alma dele, Senhor. Diga amém. Glórias ao nome do Senhor Jesus. A mulher sábia, a mulher cristã que tem sabedoria, ela foge da aparência do mal. Na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, não vamos ler por conta da hora, mas o apóstolo está orientando, capítulo 4, versículo 22, ele diz lá que nós devemos abster-se da aparência do mal. Aquilo que pode nos prejudicar na vida espiritual, ou alguém possa se escandalizar, alguém possa falar mal da gente, e a gente de uma forma inocente, pagar um preço muito alto, a gente foge. E como é que foge? Glórias ao nome do Senhor, da aparência, evitando estar em determinado lugar, evitando estar com alguém que não convém, fugir da aparência do mal, para que ninguém venha se escandalizar. Glórias ao precioso nome do Senhor Jesus. E como é, pastor? Eu quero que entender melhor. Às vezes tem mulheres que não têm sabedoria. Me permita, qualquer pessoa que ofereça uma carona a um homem casado, ela está lá, ou montando na garupa da moto, ou entra dentro do carro sozinha e vai para cima, vai para baixo. É uma carona, mas alguém que está olhando de fora, vê você descendo do carro, olha de lá, aquele não é o marido dela. Aí alguém diz assim: mas pastor, eu quero saber com quem fala de mim. Pode dizer o que quiser, o importante é eu e Deus, Deus sabe da minha vida. Mas quando alguém joga lama, quando alguém pode falar mal de você, porque você provocou aquela situação, você paga um preço muito alto. Quando a gente não provoca a situação e alguém fala, o povo não acredita. Pode falar, mas se eu dou motivos, eu pago a pena. E a mulher sábia, ela vigia. Diga assim: a mulher sábia, ela vigia. Não anda com todo mundo, não entra em determinados lugares. Vamos mais adiante. A mulher sábia, ela se enquadra lá em Tito, por aqui eu acho que eu vou terminando, lá em Tito, capítulo 2, vamos ver aqui o que é que diz a palavra do Senhor. Tito, capítulo 2, vamos ver o que é que diz a palavra do Senhor. Capítulo 2 e o versículo de número 3 a 5, nos diz a preciosa palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus.
Tito, quem achou, pode ler para mim, por favor. Tito. Sim. Olha aí. Sim. Sim. Amarem seus maridos, amarem seus filhos, a serem moderadas, Sim. castas, boas donas de casa, Sim. sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Amém. A mulher cristã que tem sabedoria se enquadra aqui, ó. Ela é semelhante, não é verdade? As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver. O tempo não permite a gente ficar aqui falando nesse ponto aqui, mulheres sérias. Eu ia passar a noite aqui falando sobre mulheres sérias, mas as mulheres prudentes, sábias, são sérias no seu viver. É séria na igreja, é séria em casa. Eu não estou falando de ser sisuda, não, estou falando de comportamento. Eu estou falando de atitudes. Nos diz aqui a palavra do Senhor Jesus. Ela diz: como convém às santas, não caluniadoras. Diga amém. A mulher sábia, ela não é caluniadora. Não é dadas a muito vinho. Ela diz a palavra do Senhor que ela é mestra no bem, para que ensine as mulheres mais novas a serem o quê? Prudentes. Ela ensina a ser prudente porque ela é prudente. Passou 5 minutos. Finalizando aqui, diz a palavra do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Diz aqui o versículo de número 4, ensinando as mulheres novas a serem prudentes e amarem a seus. Amarem a seus. Quando chega uma mulher nova, recém-casada, diante de uma mulher que não é prudente, que começa a contar as dificuldades, a mulher que não é prudente assim: deixa esse homem, rapaz, ainda está nesse tempo, deixa esse homem, manda ele andar. Mas as mulheres sábias, ela diz: ame seu marido, ore por ele, viva. Você casou foi para viver, viva com ele. Vai ensinar as mulheres novas a amarem a seus próprios maridos. Diz aqui a palavra do Senhor Jesus, no versículo de número 4, ainda finalizando este versículo: e também amar seus filhos, a serem moderadas, castras, boas donas de casa. Até isto, irmão, boas donas de casa. Ou se o relógio permitisse a gente ir mais um pouquinho. Boas donas de casa. Tem boas donas de casa aqui? Diga amém. Foi fraco, diga amém. Amém. O marido chega e encontra ela em casa. O marido chega e encontra os meninos todos tomados banhos, arrumados, a comida pronta, tudo certinho dentro de casa, que chega a dar orgulho para ele. Mas quando a mulher não é prudente, o marido chega, é prato sujo, menino sujo, ele olha a cama desenforrada, é papel por debaixo do sofá, é a geladeira suja, é tudo desarrumado. Quando ele abre o quarto para ver se ela está deitada, não está. Quando olha, pega o celular: estás aonde? Eita, tu já chegasse, meu amor. Cheguei, minha filha. Ah, eu estava aqui na casa de mãe. Ele já chega nervoso do trabalho, encontra tudo bagunçado, porque não é uma boa dona de casa. A boa dona de casa, ela deixa tudo arrumado, tudo certinho,
cuida dos filhos, deixa tudo de forma que agrada o esposo, e assim o nome do Senhor vai sendo glorificado. A serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus... Oh, coisa boa, porque tem mulher que quer manobrar o marido, bota ele para cima, bota ele para baixo, bota ele para lá, bota ele para cá, e quer dominar tudo. Mas a Bíblia diz que o cabeça é o marido. E a mulher que é sábia, ela se enquadra na palavra. Ela entende que o governo está na mão do marido. Ela não decide nada só. Ela combina com o marido. Apesar que tem aquele marido muito, né? Mas a mulher respeita. Meu filho, eu estou pensando assim, é melhor assim, certo? É tão bonito seguir o que a Bíblia diz, a mulher no seu lugar e o marido no seu lugar. É tão lindo. A mulher sábia, a mulher cristã sábia, ela se encaixa onde a Bíblia manda. Talvez você enfrente ou esteja enfrentando uma situação muito difícil na sua família. Faça um exame. Será que você está no local onde a Bíblia manda você estar? Você está sendo prudente? Finalizando este versículo, nos diz a palavra do Senhor Jesus: a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeita a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Que Deus ajude a igreja do Senhor aqui, as irmãs. Que sejam mulheres prudentes, mulheres com sabedoria. Eu queria ainda aqui falando de alguns comportamentos de mulheres prudentes, mas a hora não permite. Glória ao nome do Senhor. A mulher prudente, ela sabe atravessar com o seu esposo, aleluia, o período da adversidade da vida. Ela vê o seu esposo numa situação caótica. O que a vida oferece? Tribulações. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E nós passamos por esse momento difícil, o momento da baixa da nossa vida. E a mulher sábia, a mulher prudente, a mulher que tem sabedoria, ajuda o seu esposo a atravessar aquela situação difícil, e ele fica louvando a Deus, dizendo: Deus, eu dou-te graça pela esposa que me deste, por esta mulher parceira, ajudadora, Senhor, que está me dando a força. Mas se for da qualidade daquela que chegou para Jó e disse: tu ainda retens a tua sinceridade, tu ainda és crente, tu ainda és crente, amaldiçoa a Deus e morre. Aquele homem fiel olha para a mulher e diz: como qualquer louca, como qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não o mal. Jó teve equilíbrio, mas a mulher não teve sabedoria naquele momento de dizer: Jó, vai passar. Meu velho, vai passar. Deus vai mudar esse quadro. Essa tempestade vai passar. Deus vai te erguer novamente. É tão bom quando a gente está numa situação dessa e chega a esposa, uma mulher prudente, e traz as palavras de conforto para a gente. A mulher prudente, ela entende que nem tudo o esposo pode fazer, porque tem umas que exigem do marido aquilo que ele não pode fazer. Tem umas que não têm a sabedoria, como Raquel. Raquel queria filhos, ela teve inveja da sua senhora, da sua escrava, e ela disse para Jacó: dá-me filho. Era estéril, ali só Jesus colocando a mão, ali só Deus fazendo alguma coisa. Jacó disse: eu estou no lugar de Deus. Mas no tempo, Deus se lembrou de Raquel, abriu a madre. Foi no tempo. A mulher prudente, a mulher que tem sabedoria,
ela espera o tempo de Deus na sua vida. Se não tem hoje, ela se conforma e diz: Deus amanhã pode me dar. Ela não fica exigindo do esposo. Às vezes tem esposo que ganha tão pouquinho, só dá para as necessidades básicas, mas a mulher não é prudente, diz: olha, eu quero um carro daquele tipo. Olha, eu quero uma geladeira daquela que abre uma porta para um lado, uma para o outro, e aquele parece um guarda-roupa, eu quero daquele. Mas minha filha, eu não tenho condições, eu ganho um salário mais, eu quero, a vizinha tem, eu quero também. Eu quero um sofá daquele, eu quero. E muitas vezes o esposo fica comprando fiado, se esborrachando todinho para pagar, me permita, porque não tem uma mulher sábia que ajude. Entenda que aquele tempo não tem condição de ter aquilo que quer. Quantas vezes a mulher sábia deseja, que tem sabedoria, deseja algo, mas ela entende, não está no tempo. Não está no tempo de trocar o carro, meu filho. Não está no tempo de reformar a casa. Deus vai dar tempo, Deus vai mudar o quadro, Deus vai mudar a história, mas no tempo. A mulher cristã que tem sabedoria, ela sabe esperar no tempo de Deus. E Raquel, diz a palavra do Senhor, já vou fechando a Bíblia aqui. Raquel, no tempo, ela alcançou a benção de Deus. Oh, glória a Deus. É tão bom quando tudo chega no tempo, porque chega na hora certa, no tempo de Deus, esperando Deus mudar o quadro. Não tente mudar por você mesmo, porque não tem condições. Deus, Ele quando chega para resolver, Ele resolve, Ele dá tudo na hora, tudo no momento, e Ele se responsabiliza por tudo. Não adianta querer viver uma vida de aparência. Quantas mulheres chegam na igreja, salto alto, cabelo escovado, vestido da melhor qualidade, e o vizinho: quando é que ela vai me pagar? A irmã lá: ô irmã, chegou a fatura do cartão, minha irmã. Ô benção, ora aí, ora aí. Ora nada, eu quero é o dinheiro. A mulher sábia, ela não pede cartão emprestado, ela não compra fiado para luxar, ela espera o tempo de Deus. Quando chega o tempo de Deus, Deus dá um banho de loja, Deus dá carro novo, Deus abre a porta, Deus começa a exaltar, porque chegou o tempo de Deus. Não adianta andar toda chique, sendo cobrada pelo lojista. Não adianta encostar o carro zero em frente da igreja para todo mundo ver. E as letras atrasadas, seu nome descendo para o Serasa. Mas quando chega o tempo de Deus de abençoar e de dar, você até sem dinheiro no bolso a coisa chega. Glória a Deus. Você fica até preocupada. Jesus, eu não tenho condições de fazer isso. Jesus, se chegou o tempo de Deus, Deus diz: calma, é o que estou dando. Eu toco nos corações. Quando pensa que não, você está com tudo pago, tudo certinho, ninguém te cobrando, alguém olhando, mas rapaz, ali é uma mulher de Deus. Que mulher sábia, que mulher prudente. Conheci uma irmã que tinha necessidades, e ela foi no supermercado, olhava para uma coisa assim, oh, que vontade de levar, mas ela dizendo: mas eu não posso. E deu uma volta assim dentro do mercado. De repente chegou um irmão e disse com a esposa, e disse: pega um carro, pode botar dentro do carrinho o que a senhora deseja? Pode botar dentro do carrinho o que a senhora deseja. Mas irmão, não tem. Bote dentro do carro. A senhora não crê não? Creio até os ossos. Pronto. Aí a senhora: venha. Pagou e foi embora com a feira, com aquilo que ela queria. O que é isso? É Deus, irmãos. É Deus que faz assim.
Deus muda o quadro. Tem crente já preocupado com o fim de ano agora. Jesus, e agora? Calma, nem chegou Natal, né? Calma, descansa teu coração. Não se precipite em comprar alguma coisa que não está ao seu alcance. Você ainda tem joelho, você ainda tem testa. Bota lá no chão, vai clamar e vê a providência de Deus. Faça como Agar. Agar deixou o menino lá do outro lado e foi chorar e foi gritar. O menino chorava de um lado, ela chorava de outro. Mas Deus fez o quê? Ouviu. Deus ouve, irmão. Saí um dia do templo central. Trabalhava no aeroporto. E foi logo quando eu saí do aeroporto. Aí o cinturão apertou. Minha família não sabe disso. Sofria muito calado. Saí de uma reunião com uma paratezinha que meu pai me deu, R$10 no bolso, um dia de sábado. E eu disse: Jesus, quando eu trabalhava no aeroporto, um dia como hoje, eu estava no mercado com meus filhos, minha esposa, comprava Danone, uva, fazia feira, carne e saí. E hoje só estou com R$10. Passei da minha casa, fui no mercado, comprei 6 ovos, um tablete de margarina, o restante de pão. Quando eu chego da minha casa, aí está minha esposa conversando com 2 irmãs. Ela vai se lembrar. Quando eu olho para 2 irmãs, eu disse: Jesus, 6 horas, essa mulher na hora do café. Meu Deus, fiquei logo nervoso, preocupado, com vergonha. Mas eu tentando disfarçar. Minha irmã, Pai do Senhor, por aqui. Ela olhou dentro dos meus olhos e disse: não fique com vergonha. Deus tocou no meu coração. Fui no mercado e trouxe aqui. Por detrás assim do muro assim, já estava o carrinho cheinho. Quando eu olhei, tudo que eu disse dentro do carro estava no carrinho. Sabe por quê? Porque Deus ouve, Deus vê e Deus cuida. E eu quero dizer aqui, se a igreja orar, se as irmãs orarem, mesmo na crise, Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida, a fim de que o seu nome venha a ser glorificado. Você pode levantar a sua mão e glorificar o nome do Senhor? Agradeço a Deus pela oportunidade.